Conheçam as pessoas. Olha ali embaixo. Peguei ali pra mostrar. O blog do Fausto Macedo. Rapaz. Quem me assiste de forma recorrente já deve ter escutado alguma coisa. Assim, quando eu falei assim de forma bem clara, eu falei pra você o seguinte, ó. Quando foi da... Quer ver qual foi o vídeo? Possivelmente o primeiro, no máximo, ou foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro, se não o segundo vídeo, quando começou as revelações da Folha de São Paulo, das mensagens lá do Verdivaldo com o Fábio Serapião. Quando as mensagens falou, vale ficar de olho, e eu falei em vídeo, vou esperar a opinião de alguns grupos para ver como anda o clima. Eu falei em vídeo que eu esperava a opinião do Conjur, do Migalhas, que eram os dois maiores. Eu falava, tem um terceiro site, é muito militante, né? Tem uns 3 grandes, é muito militante. Esse daí eu normalmente não levo muito em consideração a informação, que por sinal foi o portal jurídico que botou para rodar a notícia lá da questão da VPN, que muita gente compartilhou e era errado. Era bem aquele portal. Aí depois eu falei, na Folha de São Paulo eu quero ver a opinião do Conrado Ubner e do Bogócia. Porque tem um terceiro que eu não levo muito em consideração, que era o Thiago Amparo, que no dia seguinte passou um pano doido pra decisão. Né? Na verdade, porque estava sendo revelado. Não, nada demais. Aí eu falei, eu quero esperar também para ver a reação do Fausto Macedo, que é 100% establishment. Eu não quero saber, não é assim, as meninas que escrevem lá, que tem a Raíssa e tem a Pepita Ortega. Eu quero saber dele, quando ele vai soltar a nota, que vem lá como a redação. Então, assim, é o cara establishment. Aí você tem que saber onde tá as coisas. E o que é que isso aqui, o Fausto Macedo e a nota anterior, o Rosenthal, porque o que é que tem interessante aqui? Qual o grande ponto? Olha a manchete. Starlink entra com novo recurso para recuperar acesso às contas bancárias após negativa do ministro Zanin. No último a nota se encerra falando o seguinte, que o Estadão apurou que quem é que está representando a Starlink? Pinheiro Neto. Talvez a maior banca do Brasil, dessas questões mais empresariais, com relações internacionais, né, de empresa, talvez seja a maior banca do Brasil. Em dossiê histórico que a gente fez, o Pinheiro Neto aparece. A última vez que a gente falou do Pinheiro Neto em termos de dossiês históricos foi quando a gente falou dos Rothschild, dos processos de privatização, de um evento que teve, se não me engano, em Londres, da época do Sarney, o projeto de privatização do país. Estava lá o Pinheiro Neto, bonito, cheiroso, e os Rothschild batendo papo, falando que era muito bacana, que eles estavam ouvindo da boca do governo. Não é qualquer grupo. E aí, o Pinheiro Neto vai ingressar com recurso, ou seja, a parte técnica, né? E que não é só técnica, fica com o Pinheiro Neto. Né? E aí você tem a parte criminal, que a parte criminal tem, obviamente, a defesa técnica, mas a gente vive numa sociedade que parte de percepções. O criminoso bandido, às vezes, é uma questão de narrativa. Quando você lida com o judiciário, gente, esses grandes casos, você não tem só uma defesa. Isso eu ouvi muitos anos atrás. Eu ouvi isso de novo quando começou as confusões de Bolsonaro. Eu ouvi de pessoas que transitam na política há muito tempo. Não são nem políticos nem nada. Mas assim, eu gosto de escutar pessoas com experiência e falar, cara, ele me falou o seguinte no início. Eu tenho pena de Bolsonaro. Porque a equipe que estão montando, cara, isso não é uma defesa de quem quer ganhar. Tem que coçar o bolso primeiro. Tem lá uma bancada lá, assim, beleza, o cara pode ser técnico, como foi, etc. Lá, o primo do, acho que é primo do Tomé lá, o Bueno. Foi o Tomé que arrumou lá. Qual o trânsito que esse cara tem? Você vê. Os caras têm a Pinheiro Neto maior para esse ramo administrativo e já trouxeram o Rosenthal. Onde é que estava o Rosenthal? Na Folha de São Paulo. Já batendo, pá. É defesa técnica, defesa política e defesa midiática. Como foi a defesa do Lula na época da Lava Jato? Ele só foi solto com 80 habeas corpus. Quantas matérias na imprensa saiu? Grandes questões no Brasil não são questões puramente técnicas. E você vê aqui, ó, como a Starlink está sendo bem cuidada. Como a Starlink está sendo bem cuidada. Pode ter certeza que o Pinheiro Neto falou, ó, irmão, deixa eu te contar como é que funciona as coisas. Tem que ter assistência, tem que... São várias equipes diferentes. De áreas diferentes. É assim. Os caras... Sai a nota falando, ó, estamos com a equipe, sai onde? Na conta do Fausto Macedo. O equivalente ao Lauro Jardim do mercado financeiro. Sai ali para avisar, ó, estamos entrando em campo. O maior escritório de um lado,
o Rosenthal que já tá botando nota. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa. Os caras sabem o que estão fazendo. Será que tem algo similar, por exemplo, na defesa de Bolsonaro? Os advogados de Bolsonaro dão uma entrevista toda assim, é pra Globo News. Os caras não tem a malícia. Tanto que certa vez eu falei com vocês em vídeo, saiu a nota do Alberto Toron, que eu falei, ó, o Toron aqui, ó, falando de Bolsonaro, cara, isso aqui é importante. Porque eu tinha escutado de uma pessoa que tinha muito mais experiência que eu, o cara falando, cara, turma tinha que ter coção no bolso. Esses pareceres são importantes, né? Você pedir um parecer do Alberto Toron pra você anexar aos autos, né? O Alberto Toron falou, pô, senão o Bolsonaro tá errado. Então, assim, por isso que essas defesas tem tanto parecer, tem tanta nota técnica, tem isso, tem aquilo, outro, etc, tudo mais, e vai acumulando notícia, e tem o advogado especializado em delação, advogado especializado na hora do julgamento, advogado especializado na parte criminal, técnica, política, tem de tudo. Aula, isso aqui é aula, tá aqui, ó. Você vê a coisa andando assim, ó. Cara, ele tá fazendo o jogo completo. Agora, óbvio, pra você perceber isso, né? Você tem que saber que é o Fausto Macedo, você tem que saber que é o Pero Neto, você tem que saber que é o Sérgio Rosenthal. Quem não sabe disso, vê o quê? Olha, meu Deus, o cara tá... Olha, o Supremo tá sendo criticado, né? Nossa, olha, pô, tá sendo criticado. Eita, será que o Supremo tá certo nessa decisão? Será que o Supremo tá sendo muito político nessa questão do Elon Musk? Você vai plantando. O cara tá ali assistindo, né? É a opinião pública. É a opinião pública sendo guiada e sendo disputada. Aí você vê como é que as coisas acontecem no Brasil. Percepções. 5 anos lendo jornais todo santo dia. Uma hora a gente tem que começar a entender como é que as coisas funcionam, né? Mas vamos continuar. Essa daqui, principalmente, foi a treta do dia. Deixa eu mostrar aqui a notícia, né? Como já foi repercutido no Brasil. Elon Musk ameaça fazer apreensão recíproca de ativos do governo brasileiro. Eita, poxa. Do Lula. Vai tomar o avião do Lula, o teco-teco. Ali, né? A resposta é a resposta daqui, ó. Ele compartilhou a notícia do cara que tá falando. A notícia da CNN, né? Estados Unidos apreendem avião do Maduro na República Dominicana. Perdeu o Playboy. Só que o Maduro não estava nele. E aí o Elon Musk falou, ao menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do Twitter e da SpaceX, buscaremos uma apreensão recíproca dos ativos do governo também. Eu espero que Lula goste de voar em avião comercial. Eita! Agora, óbvio, isso daqui não jamais iria acontecer na administração Biden. Jamais. E vamos falar sobre isso. A gente vai puxar até um pouco do gancho da questão da soberania. Um pouquinho mais pra gente falar lá na frente. Mas vejam só. Elon Musk voltou aqui para comentar um post do Mike Pence. Vixe. Consigo sentir um pouco da dor do Mike Pence. Eu sinto que ele fala, e a turma não tá entendendo o que ele tá tentando explicar. Mike Lee é senador por Utah. Ele compartilhou uma postagem do Schellenberger, tá falando do Brasil. E o Mike tá falando, rapaz, o que o Brasil é agora, a América poderia facilmente se tornar, né? Se não tomarmos cuidado. Tem que ficar de olho. Se você quer que sua liberdade de expressão seja restringida com base no que os progressistas wokes consideram no interesse público, você definitivamente deveria votar na Kamala e no Walz. Aí o Mike Pence fala, podemos, por favor, parar de lidar que nós somos os próximos? Vamos parar de falar, nós somos o agora, irmão. A confusão chegou, acorda, o cara tá chacoalhando. Acorda, miserável. Alguém no Congresso americano vai olhar para os programas do governo dos Estados Unidos para o Brasil sobre desinformação, a alfabetização midiática, resiliência digital e fortalecimento do processo político lá. Se eu mostrasse a você, você faria alguma coisa? E ele tá comentando isso por quê? Porque isso, se isso está sendo aplicado no Brasil, isso também está sendo aplicado lá. Isso é óbvio. Aí o Elon Musk vem, rapaz, mas tá tão ruim quanto o Brasil, né? Ainda não. Aí o Mike Pence fala, mas cara, mas nós forçamos o Brasil a ser tão ruim. Nossos programas do governo dos Estados Unidos fizeram isso. Nossas instituições financiadas pelo governo americano fizeram isso. Que é
o próprio Departamento de Estado, a USAID e o NED. Esses 3 grandes blocos, fora os think tanks. Temos programas formais, literais do governo no Estado, cujo trabalho é fazer com que países estrangeiros aprovem leis de censura. E o principal gastou 30% do seu orçamento apenas no Brasil. Será que é por isso que o PL 2630 teve tanta força, tanto lobby? Será que é por isso que o tempo todo a imprensa cobra censura, rapaz? É dinheiro a rodo que tá rolando, né? Curioso. Pegando aqui essa linha, tá óbvio que tem uma baguncinha rolando. O Verdivaldo, esse é o perfil oficial dele mesmo, viu? Glenn.11.greenwald. O Verdivaldo falou o seguinte, ó. Primeiro vem a terapeuta. Você tem que escolher se joga contra ou a favor do Brasil. Aqui jamais será os Estados Unidos, graças a Deus. É um comentário que ela deixou pro Verdivaldo. Aí o Verdivaldo responde. Vocês da esquerda fingem odiar os Estados Unidos, mas choram de alegria se a Anitta for colocada em um programa americano, se o New York Times ou a CNN falarem sobre o Brasil, e todos vocês derretem de felicidade quando Lula acaba de postar sobre sua amizade próxima com Joe Biden e o quão importantes são as relações dos Estados Unidos com o Brasil, né? Vira-lata nem descreve a esquerda brasileira. E isso sem falar que muitos brasileiros fazem tudo isso para chegar aos Estados Unidos, mas quase nada disso acontece em troca. Ou seja, vassalo. Lula vassalo. Até o Glenn já sabe que Lula é o vassalo do Biden. Você anota até sobre essa questão. A fé de Lula na vitória de Kamala. Na reunião de líderes da Câmara, no Palácio do Planalto, Lula quase puxou um Pai Nosso contra Trump. O Lula meteu assim, ó. Deus queira que a Kamala ganhe essa eleição. Por que será, né? Por que será que o Lula está torcendo pra cá? Por que será, né? Tá bom. Aí, eu acho que vocês devem saber quem é esse rapaz, nem de vista. Vocês realmente passeiam lá pelo Twitter. Eu já trouxe aqui em vídeo algumas vezes. Esse Mário Nofal, ele cobriu, na época, o Twitter Files, organizou Spaces. O Spaces que Bolsonaro tava com o Elon Musk, o Mário tava lá também. O Elon Musk tá sempre conversando com ele, compartilhando coisa dele. E aí, vindo essas questões aqui dos Estados Unidos, né, o Lula indo pra cima, e não vai ter nenhum tipo de apreensão de nenhum bem, nem ir pra cima do Lula, enquanto foi a administração Biden. Com a Trump pode até mudar. E eu tinha visto tudo isso daí acontecendo, eu falei, mas rapaz, que coincidência, né? Só que eu já tinha visto um dia, que é do dia 29, eu falei, rapaz, isso agora conecta muita coisa. É uma nota importante. E quando eu vi o Mário compartilhando isso, eu falei, ó, eu fico até um pouquinho feliz por dentro. Tem uns caras que eu gosto, que às vezes torço por cara, eu falo, pô, como é que esse cara vai longe? O cara foi... Quando eu vejo o cara já colocou alguma informação importante na roda. O nosso querido Andrew Coríbico. Aí pode me chamar de direita duguinista, né? Como parte da direita super conservadora fala. Coríbico, que mora na Rússia. Então acho que ele tá 100% aliado com o BRICS. Ele não tava morando lá. Já trouxe muita informação bem relevante. Muita coisa aí sobre a esquerda e sobre o Lula. Acabei descobrindo por causa dele. Inclusive uma movimentação que rolou desde o início do governo, já em fevereiro de 23. E o Mário, parça aí do Elon Musk, tava compartilhando isso. Eu falei, ó, será que a galera lá vai começar a prestar atenção? Quem é o Lula e as relações profundas que o Lula tem com o Biden? A condenação de Ortega e a intromissão de Lula na Venezuela desmascara uma grande mentira da mídia alternativa. E aqui é interessante. Gente, o Coríbico é 100% alinhado. Vamos botar em termos assim, né? O BRICS. Você não consegue entender o posicionamento político dele. Então é um cara que, em tese, ele deveria estar ao lado da esquerda no Brasil. Do Brasil 247, da revista Fórum, do Diário do Centro do Mundo, do Cafezinho, o Opera Mundi. Mas não. Ele tá falando, na verdade, que toda essa turma traiu a esquerda. Pelo menos a esquerda antiga, a esquerda tradicional. Mas vamos lá, que aí depois comenta como isso se conecta a toda essa confusão. Ele começa falando que a mídia alternativa, que ele chama de AMC, que se refere ao conjunto diversificado dos meios de comunicação e indivíduos não pertencentes à grande mídia,
geralmente têm uma visão positiva do Lula. Sua prisão, como resultado da Operação Lava Jato, apoiada pelos Estados Unidos, o transformou em um mártir político. Muitos comemoraram, então, sua vitória sobre Bolsonaro durante as eleições, após sua libertação surpresa da prisão 18 meses antes. Ele não poderia fazer nada de errado aos olhos deles e eles aguardavam ansiosamente a próxima iteração de sua política externa. Lá vinha um Lula. Para sua surpresa, Lula se tornou o primeiro líder do BRICS a condenar a Rússia e depois o fez, mais uma vez, numa declaração conjunta com Biden. Isso já em fevereiro de 23. Confirmando assim que a visão multipolar recalibrada de Lula o torna receptivo aos grandes interesses estratégicos dos Estados Unidos, exatamente como anterior explicado na época. Ele foi então endossado por George Soros. Olha só, um cara da esquerda. E o que a gente comentou ontem do Rui Costa, também do PCO, mostrando inclusive, né, uma postagem do perfil oficial do PT no Senado citando Karl Popper, que é o guru do George Soros. O Karl Popper que tem a tese das sociedades abertas. O que é sociedade aberta em inglês? Open Society. Como é o nome da ONG do Soros? Open Society Foundation. Então, quando diz assim que é guru, eu não tô usando de figura de linguagem. Ele realmente é o guru do Soros, sabe? Ele é aquela tua professora que tu tem com muito carinho e influenciou tua vida. Não é um achismo, é realmente o guru. Pegou pela mão, ensinou, ó, é aqui, ó. É tipo professor Xavier e Wolverine. Bem que essa comparação é bem ruim, né? Mas você deve ter entendido, é o que eu tô tentando falar. Mas enfim. Então, o Corinthians falou, cara, o Soros chancelou o Lula por estar na linha de frente do conflito entre sociedades abertas e fechadas. E está até considerando a criação de uma rede de influência global com os democratas dos Estados Unidos. Essa informação a gente acabou descobrindo no abril do ano passado pelo Coríbico, mas que saiu inicialmente no Político, que é um veículo americano aliado da esquerda. Nota do Alexander Burns. Uma das mais importantes dessas questões de perseguição internacional e censura de toda a era Lula 3. Mas, assim, eu tô sempre voltando a ela. A única explicação que explica esses movimentos inesperados na política externa é que, aí tem as teses, ou Lula se transformou durante sua prisão de um socialista multipolar orgulhoso, né? O que a gente chama o Lula fora de São Paulo. Ele deixou de ser o Lula fora de São Paulo, né? E virou uma imitação brasileira barata dos democratas. Ou o Lula finalmente deixou de fingir ser o que ele poderia ter sido. Que ele sempre foi. Ou era tudo fingimento, ou Lula mudou quando estava preso. Em qualquer caso, estas medidas contrastam fortemente com o que muitos esperavam do Lula, mas os seus seguidores mais zelosos criticaram e atacaram todos os dissidentes online. Campanha de cancelamento. O Coríbico, inclusive, foi alvo de uma dessas. Os petistas cancelaram ele pesadamente. A realidade tornou-se tal que a última revolução colorida, né, a última primavera que está acontecendo contra o Brasil, está a ser travada por forças supostamente pró-Lula. E não por forças anti-Lula, como explicado na análise anterior. Se você parar para analisar, a gente está vivendo na era do Lula, mas está rolando uma revolução na era Lula. É muito louco falar que o que nós estamos vendo acontecer no Brasil é uma mudança de regime. Por mais que seja o mesmo presidente, por mais que sejam os mesmos três poderes, não está acontecendo uma espécie de mudança de regime? Não tá parecendo que ele tá vivendo uma nova era? E uma espécie de revolução, né? Tem um componente midiática, né? Você vê alguns movimentos acontecendo. Acho que o Corinthians tem um ponto. Basicamente, o PT dividiu-se em facções liberais globalistas e multipolar socialistas durante a prisão do Lula, com o primeiro superando hoje em dia o último em influência. E é o que eu falo, o Lula não deixou de ser comunista fora de São Paulo, mas o Lula hoje, na bola dividida, pô, ele é globalista, assim, mas desde de criancinha, Lula vassalo do Biden. Os globalistas liberais alinharam-se em grande parte com a política externa dos democratas dos Estados Unidos, enquanto os socialistas multipolares são em grande parte independentes dela. Tá todo mundo alinhado, é só você olhar os ministros do Lula. E essa denúncia, a primeira vez que essa denúncia foi feita foi em
Dezembro de 22, pelo Elias Jabbour, que está auxiliando da Dilma. Ele denunciou que tinha pelo menos um membro da Open Society em cada grupo do governo de transição. Pelo menos um. Falou pro Pepe Escobar ainda. Essa espécie de golpe intrapartidário nos bastidores é responsável por outros movimentos na política externa aparentemente desconcertantes de Lula 3, em relação a Nicarágua e Venezuela. Os movimentos envolvem interferência no apoio às operações de mudança de regime apoiadas pelos Estados Unidos, no que diz respeito à Venezuela, que é a mais significativa geoestrategicamente das duas. Lula começou por alertar o Maduro para respeitar os resultados. E até hoje o Lula não reconheceu, o Lula criticou o Maduro e tudo mais. Ele não consegue se desassociar totalmente, fica com um pezinho na canoa do Maduro, mas temos que concordar que o Lula do passado, ele ia falar, pô, o Maduro ganhou, é isso aí. Se for chorar, manda áudio. Aqueles influenciadores da mídia alternativa que bloquearam agressivamente todas as críticas anteriores à política externa do Lula e depois cancelaram aqueles que partilhavam tais opiniões, continuando a insistir que ele nunca se alinharia com as operações de mudança de regime dos Estados Unidos na região, acabaram de ser expostos como fraudes. Expostos para quem? Não no Brasil. O Coríbico não escreve para brasileiros. O Coríbico é lido internacionalmente. Esse texto está em inglês, ele não está escrevendo em português. A visão que outros países hoje têm do Brasil e da liderança do Lula é a mesma crítica que o Brasil 247 pessoas fazem ao Boric, falando que o Boric é vassalo do Biden, enquanto eles fingem que o Lula é um nacionalista. A mentira se perpetuar e eles continuarem empurrando a agenda. E aí termina falando que sua gestão ideologicamente orientada foi levada a cabo para defender a percepção ultrapassada de Lula como um orgulhoso socialista multipolar que supostamente nunca se alinharia a cooperações de mudança de regimes apoiadas pelos Estados Unidos, prestou um tremendo serviço à mídia alternativa e à sua causa multipolar. As pessoas comuns foram intimidadas a autocensurar suas críticas à política externa de Lula, sob medo de serem cruelmente canceladas por influenciadores esquerdistas da mídia alternativa. Este controle totalitário sobre o discurso da mídia alternativa sobre Lula nos últimos 8 meses criou uma falsa percepção sobre sua política externa. Aí para e pensa. O Mike Pence está denunciando o que sobre censura no Brasil? Agências, Departamento de Estado, estão trabalhando para censurar. Aí você vê que a esquerda, ela está censurando os dissidentes que ousam criticar esse alinhamento do Lula aos Estados Unidos. Olha como existe uma relação entre o Partido Democrata e o PT. Olha, eu acho que não é difícil de entender que se o Biden cair, o Lula vai ficar enfraquecido. E eu acho que também não é difícil de acreditar que mesmo que o Biden não caia, se nós conseguirmos frear, cortar, vamos cortar aqui, vamos criar dificuldade para esses organismos ligados a governos atuarem no Brasil, você enfraquece o Lula. Eu acho que a gente concorda. O Mike Pence está falando 30% do orçamento de um desses grupos foi gasto no Brasil. Gente, eu estou atuando no mundo inteiro. 30% só no Brasil. Eu acho que a turma não tá para brincadeira. Então, se você cria dificuldade, eu acho que você enfraquece não só o Lula, como a agenda da censura. Tem diversos movimentos, a própria vitória do Trump pode ajudar a enfraquecer o Lula, mas tem coisas que nós não dependemos do que acontece lá fora. Nós não dependemos. Não é só o governo que atua para ajudar o Dilma. Eu acho que todo mundo aqui acredita, acho que não vai ter divergência, que o Soros, ele ajuda. Ajuda muito. Se a gente tentar colocar, ô Soros, segura a tua onda aí, eu acho que a gente também consegue enfraquecer. Eu não tô falando que vai ter vitória. A censura, o PT e alguns movimentos que estão rolando. Acho que a gente meio que concorda nisso também, né? Então, diante disso, soberania, Starlink, existe uma certa concordância em torno da questão de VPN. Vamos falar de números. Mas antes de falar de números, vamos deixar que uma pessoa fale de números. Ela vai falar de uns números e eu vou falar de outros números. Vamos tentar trazer a discussão para números. Que números são bons. Números são coisas muito bacanas. Deixa eu ver só um negócio aqui.
Recebendo mensagem aqui, meus pais já estão no aeroporto caminhando pra minha cidade, pra feira. Escuta só. Olha, é uma situação que a gente precisa enfrentar a realidade, né? Já dizia o Olavo de Carvalho. Como é que você quer mudar as coisas se você não enfrenta a realidade? Nós temos um pedido de impeachment que foi assinado por apenas 143 deputados federais. Apenas porque nós temos 513. Então eu acho pouco, porque as coisas que estão postas não é mais, porque os bolsonaristas. Está aí. As provas de que Alexandre de Moraes perseguia seus adversários. Ela fala isso daí, né? E ali no vídeo dá pra ver. Ela fala que são 146 deputados. E ela fala que ainda que o Pacheco colocasse qualquer coisa pra andar, não tem votos pra passar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Aí você pode acreditar em mim ou não. Eu já tinha montado isso antes de ver esse vídeo. Eu tava com o vídeo pronto já. Acabei vendo esse vídeo, última hora eu coloquei. Eu já tinha montado. Isso aqui foi a primeira coisa que eu fiz no vídeo de hoje, por conta de um tweet do David Agape e de algumas confusões que rolaram no Twitter. Eu fiz alguns tweets para comentar sobre alguns assuntos. Vejam se vocês concordam comigo. Talvez tenha algo a mais, talvez tenha algo faltando. O que é a base da direita hoje no Brasil? 150 deputados, 503, tinha botado 150, a Júlia falou 146. 35 senadores de 81, joguei para cima, botei até um pouco mais do que a votação do Rogério Marinho, o Rogério Marinho não teve tudo isso, botei 35. Um governador, já falo por quê. Mas não tem Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, quem mais? Ratinho Júnior, Zema, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Tarcísio, Jorginho Melo, tem o Mauro Mendes. Eu vou botar esses seis. Por que eu vou botar esses seis? Porque nas pesquisas da Paraná Pesquisas, encomendadas pelo senador Ciro Nogueira, que também bota o nome de Bolsonaro no meio, e que vem sendo apresentado aos governadores, são esses 6 grandes homens que estão sempre participando lá da discussão. Aí junto com alguém do PL, o Flávio Bolsonaro tá vindo lá representar. Aí a Tereza Cristina também, às vezes, aparece lá no meio da confusão. E, obviamente, Ciro Nogueira, né? Então, esses 6 querem ser presidente pela direita. O Ciro Nogueira quer ser o vice do Tarcísio. Ele tá trabalhando no país. Então, botei um. Já vou entender por que o 1. Aí, eu diria, tem canais no YouTube, perfil no Twitter, perfil no Instagram, tem o Steel Tia do Zap e alguns líderes religiosos. Né? E o agro? Né? A gente fala disso. Talvez pudesse botar o agro aqui. Vamos continuar. A base da esquerda tem menos deputados. A esquerda só tem 130. E por que então a direita não vence? Porque tem um centrão. Eu fiz aqui a base do centrão também, calma. 130 para a esquerda, 15 senadores, vários governadores atuantes. Tô até dando uma dica do que eu vou falar na frente. Rede Globo e o consórcio de mídia. Eu quero que alguém discorde que a Globo não tá com a esquerda. Aí tem as ONGs. Apoio internacional irrestrito. É o quê? Partido Democrata. Tem o Soros, tem a ONU, tem o Macron, tem o Pedro... Tem a União Europeia do lado. Tá tudo aí. Pró-Lula. Diversas pessoas em cargos-chave. Tu vai discordar? Só agora no Lula 3, ano passado, Lula botou 2. Em cargos assim que são divisores de água. Que hoje podia estar 7-4, mas está 9-2. Era só ter apertado o 22 não ter do lado do voto. Tem muitos empresários, assim, não fala, ainda tem os campeões nacionais. Eu poderia colocar os campeões nacionais. Vários prefeitos e vereadores. E a direita tem canais, Twitter, gente, aqui sem hipocrisia. Os artistas e os maiores influenciadores do país são de esquerda. Felipe Neto, ele tem 43 milhões de seguidores. Ou tem mais do que isso. O Whindersson Nunes tem mais de 40 milhões de seguidores só no YouTube. É de esquerda. Na direita não tem ninguém que bata isso. Tem o Gustavo Lima, o cantor de sertanejo, mas acho que ninguém leva muito a sério a opinião do Gustavo Lima. Não que a turma leve a sério o Felipe Neto, mas ele tem um Instituto Vero, tem um CNPJ, ele consegue participar das discussões sobre liberdade. O Felipe Neto já foi na ONU, ele tem a validação. Você pode discordar dele, mas ele tem a validação
o homem trabalha, é uma máquina de trabalhar. O homem é uma máquina de trabalhar, o Felipe Neto. É brabo nessa situação. Goste dele ou não. Aí temos o Centrão. Tem 230 deputados, os 30 governadores, senadores. Quase todo aqui do mundo, a maior parte do tempo, aliado ao PT. Vários governadores atuantes. Tem um consórcio de imprensa. Pode não ter a Globo, mas tem um consórcio. O consórcio gosta de Centrão. Tem os bancos. Tem o mercado. Os bancos do mercado é um play excepcional. Gostam do Lula, mas mais do que o Lula gosta de Centrão. Pode ter certeza. Tem muitos empresários. Tem diversas pessoas em cargos chaves. Olha, autarquia. Não, o Ciro Nogueira, a mesma dona autarquia para chamar de sua. Vários prefeitos e vereadores. É porque eu coloquei tudo isso, né? Pra gente primeiro criar assim, uma base de números, pra gente poder falar de algumas coisas. Aí vamos lá. Vamos falar agora dos números do Twitter. Tem 21 milhões e meio de seguidores. 10% do Brasil. Dessa bolha de 10% de brasileiros, apenas parte do Twitter acompanha política. Tem muita gente que tá lá só pela rede social, só pela diversão, futebol, videogame. Só isso, gente. E da parte que acompanha a política, na boa, metade é de esquerda. Esquerda e a Globo apoia banimento e o povão não tá nem aí. Qual é a conclusão disso tudo? Sendo bem bondoso, vamos botar que 50% que tá no Twitter acompanha a política. A gente tá falando de 10 milhões de pessoas. De direita só 5 milhões. A gente tá falando, no final da conta, de 2,5%. 2,5% da sociedade tá incomodada. Isso parece um número relevante pra você? 2,5% da sociedade? Que não tem empresário, não tem nada, não tem gritaria, não tem nada? Aí vamos para os fatos duros. E eu mostrei um tweet do Davi Agape. Governadores não abrem a boca. Por isso eu coloquei só um governador para a direita. Só o Tarcísio reclamou. E nas redes sociais as pessoas reclamaram do Tarcísio porque a crítica dele não foi contundente o suficiente. O Tarcísio fez uma crítica genérica, mas criticou. Aí eu pergunto para vocês, gente. Se nem os governadores de direita querem brigar, por que o Centrão vai brigar por vocês? Se nem os governadores de direita estão preocupados com vocês, por que o Centrão vai se preocupar? Será que não falta um pouco de realismo para algumas pessoas? Será que antes de ir em busca da solução final... Porque é o seguinte, as pessoas querem uma decisão. Sai daí. Mas as pessoas não param para pensar que até o sai daí tem um processo. Tem que começar, tem que avançar, tem que ter votos. E as pessoas não param para pensar, cara, antes de até para ter pressão, talvez, se tivesse a união dos governadores, minha nossa. Quem acompanhou a época da CPI do circo, quem acompanhou a época do Fica em Casa, viu a união dos governadores de esquerda contra Bolsonaro. O de direita não abre a boca para falar do Lula. Rapaz, que onda, viu? No máximo, não vai no evento que o Lula tá. Quando não elogia o Lula, né? Esse é um fato duro da realidade. Se nem os governadores estão se movendo por vocês, por que o Centrão vai? Ponto 2. Minoria no Congresso e no Judiciário, que foi o que a Júlia Zanata falou. O que é que mudou? Nada. Essa realidade é muito dura. Você pode acreditar na realidade, você pode, sei lá, não acreditar. Não tem números. Pode ter a partir de 2027. Cadê os setores econômicos? Quem no setor econômico aí? Porque o setor econômico é um player. Uma das perguntas que eu fiz na sabatina para Mariana é quem, na visão dela, quem fora dos três poderes são agentes políticos importantes para dar sustentação ao governo Lula? Eu queria ouvir da candidata a percepção dela de país. Quem ela vê com grandes players, pessoas que influenciam o debate, influenciam nos rumos do Brasil? Quem são essas pessoas que estão do nosso lado? O Twitter que interfere na vida de 2,5% do Brasil só porque a postagem pegou 30 mil curtidas na rede social? Uau! 30 mil curtidas na rede social, uau! Agora vai, hein?
Agora vai, né? Fui xingado. Cadê o agro, gente? Cada dia mais eu tô... O agro, pra mim, tá a mesma coisa dos liberais. Hoje em dia eu já tô... Iliberal. Iliberal. Minha posição iliberal. Você é contra sabe, as pessoas empreenderem... Não, não sou contra as pessoas empreenderem, não sou contra as pessoas trabalharem, terem... Não, é outra coisa. Não vou entrar no âmbito aqui agora. Mas olha a mesma coisa que tem no Brasil no final do dia. Grande parte. É uma galera que a preocupação é boletar, é plantar commodity ou criar commodity. Sabe? Se produz muita soja no Brasil. Tu come soja no teu dia a dia? Tem muito alimento aí que às vezes até coloca. Mas não acho que tu... Negócio vou comprar uma soja. É para exportação, é commodity. Aí você vê a ProSoja. Lá tá em 2021, tá rapando 7 de setembro. Cadê a ProSoja em dia? Tá botando dinheiro no Vilela. Dinheiro no Vilela. Vilela que fica levando o pissolista pra entrevistar. Cadê a ProSoja pra falar, Vilela, vou botar aqui um dinheiro aqui no teu podcast. Agora começa a trazer umas pessoas de direita. Por que a ProSoja não faz isso? O Vilela tava agora semana passada pra falar da ruptura na direita. Quem tava analisando isso era Eduardo Moreira com o Calejon. 2 caras da extrema, assim, os caras realmente são extremistas lá do ICL. Cadê o agro, bicho? Tá batendo pau pra gente da SG. O tempo todo com eles gostam de falar de sustentabilidade, eles ficam tentando pagar pedágio pra ser aceito. Cadê o agro? A força do Brasil, cadê o agro? O agro que manda em Brasília é o agro do Centro-Oeste. Cadê o agro de São Paulo? Que adora colar em Bolsonaro nos eventos. Cadê que você não tem força nenhuma, cara? Nenhuma. Você não tem força nenhuma. Vocês não fazem nada. Essa é a realidade. O que é que vocês fazem pra barrar qualquer coisa nesse país? FPA tem mais de 340 deputados. Não faz nada. E aí eu pergunto, coragem muda voto, né? É demonstrações de coragem na rede social que vai mudar as coisas? São fatos duros. Você pode... Né? Agora me diz que não são fatos. Aí eu pergunto, depois de todas as derrotas utilizando o mesmo método, né? Como o mesmo método, com mais coragem, vai vencer o establishment. Porque agora a galera fala assim, cadê Bolsonaro? Faça um tweet, Bolsonaro, seu covarde, seu frouxo. Cadê o frouxo que não faz tweets? É, gente, porque agora, rapaz, se não fizer o tweet, o Twitter não vai voltar. Vocês acham que a gente vai alcançar a vitória por postagens no Twitter? Ah, Jesus, os corajosos estão demais. Aí, se liga nisso aqui. Eu vou falar da luz no fim do túnel. Existe luz no fim do túnel. Eu vejo caminhos de obter algum tipo de vitória. Talvez não seja a vitória que alguns queiram, mas são algumas percepções que eu tenho. E a gente vai conectar com o que a gente falou lá no início. Soberania nacional, VPN, Starlink. Conseguir até mais apoio, que a gente não tem. Mas ontem, o Agape comentou numa postagem que o Eustáquio fez. O Eustáquio pegou o filho pequeno dele, um menininho, para gravar lá um vídeo. E aí o Agape falou, né? Oswaldo, pare de usar crianças. Deixa as crianças fora disso. Rapaz, esse menino não tem... Esse menino é pequenininho, bicho. Mas tá lá, né? Oswaldo, eu nasci pra isso. Meus filhos nasceram pra isso. Esse é o nosso propósito. Meteu lá o textão pro Agape, né? Eu tô com o Agape. Tô do lado do Agape. Agape, que diferente do Oswaldo, apresentou o Twitter Files, faz um trabalho jornalístico sério. Não é o clickbait urgente maluquice. Pra mim, esse é o Oswaldo Eustáquio. Deixa de forma bem clara. Se o Oswaldo tá de um lado, eu tô do outro. Tô do outro. Não significa que só tem 2 lados na vida, né? É um polígono. É um pentágono. Pentágono vai ficar meio feio, né? Lá nos Estados Unidos, né? É um heptágono. Tem 7 lados. Pronto, eu tô do seu lado, o Oswaldo tem um Eustáquio, eu tô do outro. Não tô do mesmo lado. Aí o Agape responde assim, ó. Não, Oswaldo. Criança tem que ser criança, jovem. Não foi sua luta que me garantiu liberdade de expressão. Porque o Oswaldo fala isso, né? Assim como o José Feltrinado lá. A nossa luta te garantiu o direito de expressão que foi tirado da gente. A nossa luta, tá bom. É pra cá, não foi tua luta que me garantiu a liberdade de expressão. Foi tua luta, Oswaldo Eustáquio, que atiçou ainda mais a situação. Foi ela que jogou gasolina nas ações truculentas. Sim, você é vítima. Você é vítima, Oswaldo Eustáquio. Mas você não é inocente. Põe a mão na consciência
Você quer fazer uma loucura? Vai sozinho. Não mete criança nisso. Isso é culpa de todos vocês que incentivam o maluco do Oswaldo. Se todo mundo desse um pito quando faz esse tipo de coisa, haveria menos palhaçada. Mas o povo bate palma. E tava cheio de palma mesmo. Aí tinha gente falando, o que o Oswaldo fez? O que o coitadinho do Oswaldo fez? Então vamos relembrar. Atlas Brasileiro, janeiro de 23. Tem lá um tópico. Possíveis líderes e organizadores do quê? Do 8 de janeiro. Oswaldo aparecia, junto com a Ana Priscila Azevedo, convocando pra coisa. Tiveram um papel fundamental. Oswaldo fez live, né? Incentivando a ação. Invasão era convocada nas redes desde 3 de janeiro pelo Oswaldo Eustáquio. Blogueiro investigado pelo Supremo planeja invasão do Congresso dia 5. E a imprensa já está dizendo, o Oswaldo está planejando invasão. Eustáquio pediu 1 milhão de pessoas fossem a Brasília para que assim a invasão não se transformasse em um voo de galinha. Queria uma mega invasão. Em dezembro de 2022, antes do fatídico dia 12, o dia que o Sererê foi preso porque colocaram fogo em Brasília, 4 de dezembro, onde é que estava Oswaldo? No shopping. Quem é que tá com o Oswaldo aqui nesse vídeo? O Sererê. A tia do Zap, Regina Almeida, avisava, atenção, o que está para acontecer essa semana. E aconteceu, tocaram fogo em Brasília. Oswaldo tomou a frente dos movimentos, postou vários vídeos chamando o pessoal que está na frente do QG para ir pro Planalto. Oswaldo ficou tentando tirar o povo do Planalto para levar para a Praça dos Três Poderes, né? do QG pro Planalto, por várias vezes. Desde dezembro, conseguiu em janeiro. Tem mais de 1.500 pessoas presas. E o povo segue batendo palma pra esse maluco. Mas isso pode gerar um Capitólio igual aconteceu nos Estados Unidos. Eita, rapaz. Essa senhora aqui, Regina Almeida, não faço a mínima ideia quem seja, mas só de ver um perfil comum. É uma pessoa comum que estava alertando. Outra pessoa, Oswaldo Eustáquio está manipulando os indígenas. E os indígenas foram presos. Não saiam dos quartéis, não escutem Oswaldo Eustáquio e Canabelo Homé. Estão pedindo para saírem do QG e para a esplanada. Não façam isso, é uma cilada. Outra pessoa comum. Tava todo mundo vendo o que estava acontecendo. Aí quem lá no dia que tocou fogo em Brasília, quem que tava com o Oswaldo? O Wellington, um amigo dele. Que tá com o Oswaldo, Zé Trovão, a turma do PTB desde 2021, na época do 7 de setembro. Que o Zé Trovão e o Oswaldo foram lá pro México ficar tocando terror de longe. O Wellington já tava com os outros momentos, que tava junto com o Ramiro, dos caminhoneiros, que acabou preso, no lado dos golpistas. E sabe o Wellington Macedo, que tava tocando fogo? Foi o cara que tava dirigindo o carro, pro cara que queria colocar o artefato que bum, 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 no caminhão lá do aeroporto. Imagina a quantidade de vítima. Lá do Georges do San, negócio desse. Até quando a direita vai aceitar esse tipo de maluco? Com esse maluco, esse cara é um louco. Bolsonaristas acusam, né? Usar ato pra roubar dinheiro. Quem? O Ramiro. O Ramiro, esse aqui, ó, amigo do Oswaldo, que ficava aqui a passo desse poder, atenção, picos, sirene. 8 de dezembro, Ramiro sem caminhão. Esse cara é mais golpista que Oswaldo. 8 de dezembro. 5 de agosto de 2021, o caminhoneiro sem caminhão ataca novamente. Não caiam nessa. E o povo avisando. Oswaldo deve ter feito uns R$2.000 nessa live mostrando o doido do Ramiro. Quase 3 mil emocionados dando dinheiro a rodo nesse momento. Quem ainda cai nessa do Ramiro e do Oswaldo são iludidos que querem revolução e gostam de dar seu dinheiro pra qualquer um. 6 de agosto de 2021. Ai, fui ver a live do Oswaldo, vi o Ramiro, tremendo 7-1, tenta ganhar em cima dos caminhoneiros. Esse tal Ramiro é igual a porcaria do André Janones, que acompanha a greve dos caminhoneiros passada, sabe o que estou falando. Exatamente, sem contar que ele pede dinheiro, vi um vídeo de uma mulher, pé da vida, que o encontrou tomando vinho no restaurante com seus comparsas. Nem caminhão ele tinha. Oswaldo ainda tá na formação dos 300, assaram o Inter quanto isso na entrevista para Isto É. Na época, gente, que começou os 300, na época, né? Essa postagem aqui é o 20 de abril de 2020. Esse cara nem direita é. Isso talvez não seja porcaria nenhuma, mas prestem atenção. Esse Oswaldo e a Saru Inter e mais alguns pequenos influenciadores estão começando a promover os 300 aí, um acampamento, meio ruim. E quem foi que colocou o Roberto Jefferson na mídia? Aqui é o Marco Zero. Até quando? A direita vai dar palco pra maluco. Esse cara tá destruindo a direita. Vocês são malucos. Esse cara tinha que ser expurgado. Esse cara aqui é pior que petista.
As pessoas estão presas. E esse cara tem participação nisso. Ele tem participação nisso. E a direita não aprende, porque a direita gosta do corajoso, do pé na porta. Minha Nossa Senhora. Não tem condição, bicho. Aí, só pra falar de luz do fim no túnel, olha lá, as gracinhas dos corajosos. Olha os corajosos aí. Polícia Federal vê incitação a crime de prefeito que encenou, né? Cabeças rolando. Isso aconteceu quando? Em julho. Aqui não tem a versão final, porque o Atlas só vai publicar dia 15. Mas já tá escrito lá, no meio de julho ele comentou sobre isso. Ainda ao lado de Bolsonaro. Que brincadeira idiota. Pra que uma brincadeira dessa? São os corajosos. Lavou a alma. Lavou, é isso aí mesmo. Não vou dobrar a cabeça. Aí vai lá então, cara. Você é membro de 2,5% da população. Você não tem empresário, você não tem governador do seu lado, você não tem político, você não tem maioria no Congresso, você não tem maioria no Judiciário, você não tem imprensa, você não tem nada. Você quer lacrar, você não quer ver o país andar pra frente. Você não liga pro Brasil. Você quer entretenimento. Você tá pior do que Roma, porque Roma ainda tinha um pão. Você se contenta só com circo. Você não merece nem um nariz de palhaço, você merece pagar pelo nariz de palhaço. Aí você vê aqui, ó, MBL. Esse cara é do MBL. Beisola do Privacy, né, que vende fotos sem roupa. Tem mais coragem que todos os senadores bolsonaristas, porque ela faz tweets. Uau, meu Deus, como ela é corajosa. E vai mudar o quê, cidadão? Gente, vocês querem ver o país andar pra frente? Ou vocês querem lacrar na internet? Até quando? Aí vamos, percepções. Vamos juntar agora os caquinhos ao longo do vídeo. Ver se tem como te chegar em algum lugar, um lugar melhor. Eu quero ver as coisas avançarem. Pelo menos o Twitter voltar. Então, em primeiro lugar, falamos muito aí. E eu acho que ficou claro que existe uma ingerência internacional do Brasil. Eu acho que ficou claro que se o Biden cair, pode melhorar um pouco. E que independente do Biden cair, se conseguir colocar um freio no Soros e conseguir colocar um freio nessas agências ligadas a diversos governos, não é só Estados Unidos, é Rússia, é a Comunada, é a Europa, é tudo. Eu acho que a gente enfraquece a esquerda. Porque todos esses grupos estão do lado da esquerda. Tá se discutindo soberania. É a justificativa para banir o Elon Musk do Twitter. Desculpa, banir o Twitter do Brasil. Então, vamos aproveitar essa discussão sobre soberania para dar mais transparência. Vamos dar mais transparência às ONGs e grupos internacionais. Passou a poder operar no Brasil se realmente estiver fazendo coisa certa. Tem um projeto sobre isso, para de soberania nacional, Felipe Barros. Vai resolver a censura? Não vai, mas eu acho que enfraquece. Eu acho que enfraquece o lado de lá. Esse aqui é um caminho que eu acho que tem condição de avançar um pouquinho. Eu acho, tenho essa percepção. Uma luz no fim do túnel, para não ficar só de reclamar. E aí? Eu acho que vai para algum lugar. Incomodar outros setores para eles se solidarizarem. Talvez seja na hora de começar a incomodar os governadores. Talvez seja a hora de começar a incomodar o agro. Talvez seja a hora de começar a incomodar setores que talvez parem para escutar a direita. Começar a olhar quem está mais próximo da direita, que deveria estar na nossa base e que está de braços cruzados. Se o seu aliado não está te ajudando, por que o Centrão vai te ajudar? Então talvez esteja na hora de primeiro criar a chamada união da direita, deixar de ser uma medida puramente eleitoral. Depois, VPN tem apoio do jornalismo. Talvez derrubar o bloqueio do Twitter seja impossível. Talvez derrubar o bloqueio do Twitter seja impossível, porque realmente a empresa tem que ter um representante no Brasil. Tem que ter um representante no Brasil. É uma necessidade. Mas a questão da VPN pode ser que caia. Mas vai ter gente que não vai se contentar. Você prefere não ter Twitter e ter multa? Ou você prefere talvez abrir mão? Você vai estar abrindo mão de parte da sua liberdade, mas pelo menos você vai poder acessar via VPN. Aí é para colocar na mesa. Porque, como ali a Folha de São Paulo mostrou, na corte tem cinco que acha, pelo menos, ele falou pelo menos 5 que acha a decisão da VPN passou do ponto. Aí você tem a imprensa que está do seu lado, você tem outros setores que estão do seu lado. Starlink tem apoio unânime. Às vezes entra nessa questão da Starlink,
Porque a direita ela tá discutindo muito o Twitter. Ela comenta do que está acontecendo no Starlink, mas a briga da direita é Twitter. Não tem nenhum tipo de briga pró-Starlink. Talvez ajudar nessa frente pode abrir portas, network, com outros setores que estão preocupados com essa questão da Starlink. Aí você fala, cara, eu te ajudo no Starlink, tu me ajuda no Twitter e vamos ser felizes. E temos outro ponto também que, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, as pessoas estão abertas para ouvir, haver um momento, fazer algumas pontes, algumas conexões. Os deputados começaram a ganhar espaço na mídia, e mídia positiva, para falar coisas, criar canais de diálogo com os jornalistas. Gente, toda sexta-feira é um pega pra capar nas redações que precisa de nota. Às vezes não tem nenhuma nota favorável à direita só para ter, para não ficar sem. É clickbait, é cliques. Ainda mais no Metrópole, que lá realmente tem uma briga entre todos os colunistas para ver quem tem mais views. Lá o pau é doido. Doido. Essas aqui são algumas percepções que eu tenho. Os corajosos com certeza vão achar que isso aqui é balela. Talvez o primeiro item, os corajosos acham que faz algum sentido. Pelo menos enfraquecer os Soros, enfraquecer organismos internacionais no Brasil. Talvez os corajosos achem. Os outros vão, sim. Mas eu sou da tropa dos covardes. Já falei pra vocês. E eu tô cansado só de perder. Perde. Eu quero pelo menos colocar um freio. Ou pelo menos abrir um paraquedas. Tá caindo muito rápido. Eu prefiro cair de paraquedas. E quem sabe sobreviver. Quando começou o governo Lula, o que é que você quer? O que é que você espera? Eu falei, eu espero sobreviver. Eu ainda não mudei minha meta. A minha meta segue sendo sobreviver. Sobreviver. O que eu vou fazer depois que eu sobreviver? Eu não sei. Eu sei que se eu não estiver vivo, eu não faço nada. Quero sobreviver. Tá aqui, ter contatos. Conseguir a validação que o Felipe Neto tem. Igual a dele eu não vou ter. Eu quero alguma validação. Eu quero que o que eu fale possa ter algum tipo de repercussão, como o jornalista do consórcio tem. E tenha certeza que eu não vou usar esse tipo de fala para me autopromover, mas para tentar fazer o Brasil um lugar um pouquinho melhor. E eu acho que minha história é meio coerente nessa direção. Então tá aqui. Tem a linha, tem algumas direções, algumas percepções. Não precisa todo mundo seguir, mas só para mostrar, ver algumas coisas que tá acontecendo. Esse discurso da coragem é um negócio assim que é vazio. Eu não consigo entender como essa coragem vai trazer algum tipo de mudança. Como essa coragem vai tocar o coração dos senadores do Centrão. Ai, meu Deus, muita coragem. A coragem vai transbordar, vai tomar conta do Brasil. Se for só por... Assim, não acho que é falta de coragem que vai... falta o excesso de coragem que vai salvar e vai melhorar uma coisa no Brasil. Enfim. Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão achar empresários, jornalistas, falando da questão Starlink, falando da questão da VPN. É um ponto aí que pode parecer pouco, mas é um pouco que eu sei que tem apoio de grupos que não são de direita. Mas aí, né? Aí, enfim, as pessoas têm meio que tomar uma decisão de qual caminho seguir. Eu não sou de nada, só observo as coisas, tento sempre focar nos fatos. E os fatos que eu estou vendo são esses. São os mais precisos que existem? Acho que não, mas eu tô vendo as coisas assim. Tento pelo menos apontar, né, com base no que eu chego em determinadas conclusões. Você pode concordar comigo ou não. Mas por hora é isso. Só gente como Oswaldo Eustáquio, cara, tira de perto. Quantas pessoas mais terão que ser presas? Quantas? Esse cara é um louco. Não, é assim, não tem condição. Eu fico por aqui. Siga o meu trabalhinho, que você me ajudar mais. Sabe como é, né? Postar no meu canal, tem um botão em valeu, pena inscrição. Tem um Atlas brasileiro pra gente registrar todas essas confusões e os malucos. E volta amanhã. Vou mandar o vídeo da Júlia Zanata completo lá, são 4 minutos. A fala dela na Auri Verde. Lá no Telegram, não tá na descrição. Compartilhe, volte amanhã. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!